Oi, meus amores, a Prof tá de volta agora para nossa aula de ciências. Espero que todo mundo tenha conseguido fazer as nossas atividades de matemática. Agora a gente vai lá para nossa aulinha de ciências. Então eu vou pedir para vocês pegarem o livrinho de ciências de vocês, ó, o nosso livro de ciências, e abrir ele lá na página 29 para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá, galera? Então, hoje a gente vai trabalhar as estações do ano. Galera, lembra que a prof explicou para vocês que os movimentos da Terra, eles estão diretamente relacionados a tudo que acontece no nosso dia, a tudo que acontece no nosso ano? Então, quando a gente tem o movimento de rotação, a Terra está girando em torno de si mesma. O que isso significa? Que ela vai dar origem ao dia e à noite, dependendo da posição do Sol. Quando a Terra gira em torno do Sol, ela vai dar origem ao nosso ano. Galera, e isso vai interferir diretamente nas estações do ano. Por quê, prof? Porque vai depender desse giro em torno do Sol que a gente vai ter mais calor, menos calor, e isso vai interferir diretamente nas estações do ano e as suas características. Então, vamos acompanhar lá na página 29 do nosso livro o conteúdo sobre estações do ano. Vamos lá? A Terra gira em volta do Sol, realizando um movimento de translação. E leva 365 dias e 6 horas, ou um ano, para completar esse movimento. E como consequência, temos as estações do ano. Vamos cantar. Primavera. Galera, a prof vai ler a musiquinha, depois eu deixo aqui no grupo a musiquinha cantada, tá certo? Só que a prof tá hoje bem ruim para cantar essas musiquinhas. A prof vai ler a musiquinha para vocês entenderem do que a gente tá falando. Olha lá, primavera. Hoje eu acordei e vi o sol brilhar, os pássaros cantando, borboletas a bailar. Senti tanta esperança e o meu coração pulsar, com os colibris voando numa festa sem parar. É primavera, estação das flores, e todas elas com um perfume e muitas cores. E no jardim, com alegria, quantas crianças saudando este dia. Galera, ali a gente está falando sobre a estação do ano, que é a primavera. Essa volta que a Terra faz em torno do Sol, ela dura, né? Os 365 dias, como a prof falou. Ela dá origem ao nosso ano. E esse ano, galera, ele é dividido nos meses. Além de ser dividido nos meses, ele é dividido nas 4 estações do ano, galera. As estações, elas são divididas em 4. O inverno, o verão, o outono e a primavera. O inverno, o verão, o outono e primavera. São as 4 estações do ano. E aí, o que vai diferenciar uma estação do ano da outra vai ser justamente as principais características que essas estações têm. As estações do ano, galera, elas duram 3 meses cada uma. Então, a gente tem 3 meses de inverno, 3 meses de verão, 3 meses de primavera, 3 meses de outono. E essas estações do ano vai variar o clima dela dependendo com a posição em que a Terra se encontra nessa volta de 365 dias ao redor do Sol. É isso que vai determinar a mudança climática. E essa mudança do clima é justamente a diferença que a gente vai ter entre uma estação e outra. Então, a gente tem a primavera, o verão. A primavera é a estação que vai puxando o verão. Então, a gente tem a primavera, o verão, o outono e o inverno. A primavera, ela é conhecida como a estação das flores. É a estação onde as flores florescem, onde a gente tem maior germinação de flores. É uma estação com o clima muito tranquilo, ele não tá tão frio, não tá tão quente. É uma estação em que o sol brilha com bastante intensidade. É a estação que vai nos preparando para o verão. O verão, galera, é aquela estação do calor, é aquela estação em que o sol brilha predominantemente, é a estação em que a gente tem as temperaturas mais elevadas, ou seja, fica mais calor, a gente usa as roupas mais leves, a gente vai pra praia, come sorvete.
Depois a gente tem o outono. O outono, galera, ele vem para dar uma diminuída na temperatura e preparar o organismo e preparar a gente para a chegada do inverno. O outono é a estação do ano em que as folhas das árvores caem, é a estação do ano em que as árvores vão deixando as folhas caírem para se preparar para a estação gelada que é o inverno. Então é uma época do ano em que a gente tem mais chuva, é uma época do ano em que normalmente a temperatura é um pouquinho mais baixa, é a época do ano em que a gente realmente vai se preparando para o inverno. Quando o inverno chega, galera, é a estação do gelo, é a estação do frio. Aqui no Brasil, a gente não tem aquele inverno clássico de desenho animado, que é aquele inverno onde a gente tem neve, porque o Brasil tem um clima tropical. E isso interfere nessa formação de neve. O Brasil é um país que não tem essa presença dessa neve, desse frio tão intenso, como acontece nos Estados Unidos, na Europa, como acontece em outros países. O Brasil não tem neve, mas as temperaturas são bem baixas também. E o Brasil, como ele é um país que tem um tamanho continental, é muito grande, ele vai variar também essa relação do inverno em várias partes do país. Por exemplo, aqui no sul, que é onde a gente mora, a gente tem um inverno bem gelado, com as temperaturas baixas. Existem lugares que podem ou não ocasionar alguma presença de neve, que é o caso de São Joaquim, da Serra Catarinense, da Serra Gaúcha. Mas no mesmo país a gente tem o Nordeste, e o Nordeste é uma região do Brasil em que a gente não tem essa presença desse frio grandioso. A temperatura do Nordeste é muito difícil de ficar baixa como é aqui, não acontece por conta da localização da região Nordeste relacionada ao globo terrestre, mas isso a gente vai conversar um pouquinho mais lá pra frente. Tá certo? O que é importante que vocês entendam que o Brasil ele não tem aquele inverno gelado como acontece no filme da Frozen, como a gente vê nos desenhos animados. Então, a temperatura do Brasil ela é mais tropical. Então, por isso o inverno ele não tem essa característica tão fria. Apesar de que no sul do Brasil, a gente tem também a presença de alguns episódios de neve, dependendo do clima, e a temperatura, sim, é baixa. Não tão baixa quanto nos países que neva, mas uma temperatura baixa pra gente tomar chocolate quente e ficar quentinho na cama, tá certo? Agora a gente vai lá na página 30 pra gente dar continuidade às nossas atividades. Vamos lá? O ano se divide em 4 estações, que são a primavera, que eu falei para vocês, a estação das flores, o verão, que é a estação do ano mais quente, o outono, que é a época que as folhas caem, e o inverno, que é a estação gelada. Cada estação tem 3 meses. Em alguns lugares, o inverno e o verão são as estações mais marcantes, que é como eu falei para vocês. Aqui no sul do Brasil, quando a gente fica no verão, a gente vai pra praia, a gente toma sorvete, fica muito quente. Quando a gente tem o inverno, a gente usa roupa comprida, a gente fica com frio, a gente tem a temperatura baixa. Raras vezes pode acontecer de nevar na serra. Só que tem outros lugares no Brasil em que essas estações não são tão marcantes assim. Então a gente passa pelo inverno, pelo verão e a temperatura não muda muito, que é o caso da região Nordeste, a região Norte do Brasil. Já é? E agora a gente tem ali, ó, os 4 exemplos das estações do ano. Ó. A primavera, que é a estação das flores, o verão, que é a estação mais quente do ano, o outono, a estação dos frutos. Nessa época, algumas árvores perdem as suas folhas. E o inverno, que é a estação mais fria do ano, mais chuvosa, tá certo? Agora a gente vai lá na página 31, galera, que a gente vai fazer as atividades relacionadas às estações do ano. Vamos lá? Atividade 1.
forme a cruzadinha com as estações do ano. Então, a gente tem ali as imagens que representam cada estação do ano e aonde está apontando a setinha, vocês vão escrever o nome dela. Então, o sol representa qual estação do ano? Verão. E aí, vocês vão colocar a palavrinha verão. A flor que tem ali, me engasguei. A flor que tem ali representa qual estação do ano? A primavera. A nuvenzinha ali, a nuvenzinha gelada que tá chovendo, que é a estação mais fria do ano. Vamos colocar o nome ali. E aqueles frutos, que é a estação do outono, que representa os frutos, as folhas caindo. Vamos botar o outono ali também, tá certo? Atividade 2. Utilize o banco de letras e complete as palavras que representam as estações nas imagens abaixo. Então, ali a gente tem representado as 4 estações do ano, só que para completar aquelas palavras, tá faltando algumas letrinhas. Então, vocês vão usar aquele banco de letrinhas que tem ali e vão completar o nome das estações do ano. Verão, primavera, outono e inverno. Joia, galera? Página 32, vamos lá? Atividade 3. De acordo com as estações do ano, ordene as palavras criando frases. Letra A, B, C e D. Galera, a gente tem ali 4 frases representando as 4 estações do ano. Uma frase para cada estação do ano. E lá naquela frase, as palavras elas estão todas embaralhadas, mas elas estão com um númerozinho representando qual vem primeiro, depois e depois. Então, vocês vão ordenar, vocês vão colocar ela na ordem do 1 até a ordem que termina, tá certo? Para criar aquela frase representando cada estação do ano. Atividade 4. Faça a correspondência correta ligando as informações. Galera, ali a gente tem os movimentos de rotação e de translação. E vocês vão ligar referente a o que é de cada um. Por exemplo, gera as estações do ano. Será que é o movimento de rotação ou de translação que gera as estações do ano? Dura um dia. Qual dos dois movimentos será que dura um dia? O de rotação ou de translação? Produz os dias e as noites. Será que é um movimento de rotação ou será que é um movimento de translação? Dura 365 dias e 6 horas. Será que é um movimento de rotação ou de translação? E aí vocês vão ligar certinho aonde é cada um dos dois movimentos que a Terra faz, tá certo? A gente já conversou bastante sobre o movimento de rotação e translação. Então, eu tenho certeza que vocês estão, fera nesses movimentos. Página 33. Atividade 5. De acordo com a legenda abaixo, numere as estações do ano corretamente. Ali a gente tem 4 imagens e cada imagem está representando uma estação do ano. E aí vocês vão colocar um númerozinho para cada estação do ano. Número 3 para o outono, número 4 para o verão, número 2 para a primavera e número 1 para o inverno, tá certo? Atividade 6. Coloque as palavras em ordem e forme frases. Galera, ali a gente também tem 2 frases e aquelas frases, uma representa o outono e a outra representa o verão. E vocês vão ter que ordenar as frases para elas fazerem sentido. Então, a primeira frase é a letra A, olha lá. Encontro frutas, muitas, no outono. Então, vocês vão ter que colocar essa frase na ordem certa para ficar com um sentido essa frase correta, tá certo? Letra B. No sol, verão, o lindo fica. Olha só como ela tá misturada. Então, a gente tem que ordenar as palavras para ela ficar com a frase correta, tá certo? Página 34, vamos lá? Ouça o poema e ilustre cada estrofe. Galera, ali a gente tem um poema da Cristina Aragão, que tá falando sobre as 4 estações do ano. E vocês vão fazer um desenho para cada estação do ano. Olha lá. A primavera é a estação mais bonita que se vê. O mundo se enche de flores, fica igual um buquê. No verão, há mais cor e o sol vem com vontade. Todos querem um ventinho para esfriar a cidade. Se o inverno é para valer,
há neve e vento gelado. As mãos se escondem em luvas, o rosto fica rosado. Qual é a criança que sabe dizer em que estação a natureza desmaia e as folhas caem no chão? Então, vocês vão fazer um desenho ilustrando cada estrofe, cada pedacinho daquele poema, tá certo, galera? Hoje as atividades sobre as estações do ano são bem tranquilas de fazer e eu adoro falar de estações do ano, galera. É um dos meus conteúdos favoritos. Então, assim, eu vou deixar aqui mais 2 atividades para vocês fazerem. Eu vou deixar também um poeminha para a gente copiar lá no nosso caderno e vocês vão fazer a mesma coisa que o poema da Cristina Aragão. Vocês vão também, para cada estrofe, fazer um desenho bem bonito. E lá no nosso caderno de desenho, eu quero que vocês façam um desenho para cada estação do ano. Então, lá naquela folha do caderno de desenho, vocês vão dividir em 4 estações. Primavera, verão, outono e inverno. E vão fazer um desenho representando cada uma das estações, tá certo? Vão desenhar um monte hoje. Beleza, galera? As atividades de hoje são essas. Espero que vocês tenham conseguido entender o nosso conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui no grupo para a Prof estar solucionando, beleza? Galera, é isso. Beijo para vocês, até amanhã. Tchau!